era da turma 100, agora estou na turma 101, no quarto ano. Eu fui para o laboratório do Dr. Tian Lu, o nome do laboratório é Lulé. Eu fui a primeira aluna para esse laboratório. Vocês precisam saber também é que os laboratórios não são fixos. Geralmente a gente tem um número de entre 10 e 12 laboratórios que geralmente estão dispostos a receber alunos todo ano, mas às vezes entram professores, em alguns anos, alguns professores também não estão dispostos a receber alunos por causa da estrutura do laboratório. Então, primeiro eu vou seguir um caminho um pouco diferente do pessoal, vou falar um pouco como foi meu processo para ir, vou entrar um pouco no processo seletivo, mas amanhã eu preciso falar tudo em detalhe. Quem eu era? Eu coloquei coisas aqui que eu coloquei no meu processo, no meu application, no meu formulário, talvez possa dar dicas para vocês do que colocar, tá? Eu contei da minha história, na personal statement, que é a sua carta de motivação, sem falar com você. Eu vim de uma cidade pequena, eu passei em vários vestibulares, tem que se valorizar e a sua história tem que mostrar para eles quais são os seus valores, quais são os seus princípios, e tem que exemplificar que o que você está falando é verdade, tá? Quais foram as características que eu destaquei em mim naquele momento? Eu tinha um desejo de compreender o mundo ao redor, ainda tenho, e de gerar um novo conhecimento muito grande. A universidade, para mim, sempre significou isso, um lugar em que você gera conhecimento. Eu sou fascinada pela genética, eu sou muito, muito zoada por isso. E eu destaquei também que eu tenho uma adaptabilidade muito grande, independência, autonomia, proatividade, até por ter mudado para São Paulo antes. O que eu coloquei é que vocês têm que ser coerentes, têm que ser constantes, vocês têm que dar exemplo e colaborar com o que você está falando lá, não é simplesmente falar eu sou maravilhoso, sou a última bolacha do pacote. Não, por quê? Você tem que provar isso. Uma diferença também que eu acho que eu tinha em relação aos outros candidatos, eu entrei na faculdade querendo fazer pesquisa. Eu não entrei querendo ser clínica. Hoje a história é um pouco diferente, mas na época era isso. E o intercâmbio para mim significava um momento muito de colocar a mão na massa, de ver a vida de pesquisa e ver se era aquilo que eu realmente queria. O meu background de pesquisa era, eu fiz iniciação científica no laboratório de genética molecular que fica no Impó, do professor Krieger, alguns de vocês tiveram aula com ele 2 anos e meio antes de ir para lá. Eu participei de 3 projetos. Vocês não sabem o que é Aptamers, provavelmente, eu não vou entrar nisso, mas o meu projeto principal foi esse aqui, que é verificação de gene de membrana com marcadores de identificação de células cardíacas. É algo extremamente molecular. Eu que escrevi o meu projeto e eu tive bolsa do CNPq e da FAPESP para esse projeto. No application também eu destaquei algo legal para vocês, que eu acredito que todo mundo que fez algum tipo de pesquisa, as técnicas que vocês aprenderam, porque isso, além de ser um ponto positivo para eles, vai encaixando vocês no laboratório em que vocês vão ser classificados, tá? E aí algumas atividades que eu fiz, que conta para eles também, além de contar para eles, ajuda a delimitar qual o seu perfil como aluno. E mesmo coisas fora da faculdade, tipo, eu fiz trabalho voluntário com alunos de escola pública quando eu estava no ensino médio, fiz trabalho voluntário com idosos, eu dei aula de karatê para filhos pré-escolares. E interesses fora da faculdade também são, eles valorizam muito na hora da entrevista principalmente, tá? Enfim, como foi o meu application, passou a primeira fase, fui aprovado para a segunda fase, como foram as entrevistas para mim. Tá? Vieram três pesquisadores de lá, o professor Douglas, o professor Tian Lu, que é o PI do meu laboratório, e o David Cassahara, que é um brasileiro, que é professor, que é o Research Fellow de um dos laboratórios de lá. Eu vou falar primeiro das opções de laboratório, que é até um ponto que eu quero destacar. Vocês vão ver que no application vocês vão ter que classificar os laboratórios que vocês querem em ordem de preferência. E na época, na minha cabeça, eu poderia ter 2 laboratórios como primeiro lugar. Então, a minha primeira classificação foi, tipo, sei lá, 3 laboratórios ficaram como 1, 2 como 2. Não pode, gente. Tem que ser 1, 2, 3, 4, tá? Só pra lembrar. Bom, eu tinha um nível de inglês bom, mas é muito difícil. Pra mim era muito difícil me comunicar em inglês com os pesquisadores. Foi uma dificuldade que eu tive. Eu treinei antes e eu recomendo que vocês treinem também. A minha primeira entrevista foi muito ruim. Foi muito ruim. Eu saí de lá assim, não vou passar, sabe? Acabou. Aí eu fui pra minha segunda entrevista, foi com o Tian Lu. Cheguei lá, ele estava indo embora porque ele pensou que não tinha mais uma entrevista. Mas eu ainda tive que falar com ele. E aí essa entrevista foi a entrevista mais incrível que eu tive. E aí alguns pontos que eu quero destacar, talvez sirva para vocês se prepararem. Vocês têm que saber falar com propriedade do que vocês fizeram aqui.
Isso é essencial. Se vocês não souberem falar dos projetos de vocês vão perder a credibilidade. Tá? Mostrar que vocês estão interessados no programa, e no caso dele, como era um laboratório que eu queria, mostrar que vocês têm interesse naquele laboratório. Valorizar a ciência e conheçam os laboratórios que vocês querem. Eu vou contar uma história rapidinha. Eu fiz a Olimpíada Brasileira Nacional de História do Brasil, no Livro Aula, por alguns anos. E um desses anos, em uma das fases, eu escrevi um texto falando sobre um problema na minha cidade, histórico, que era, sei lá, tinha um problema com mercúrio no passado, tem com arsênio hoje em dia. Eu sabia que o laboratório... E ele me perguntou assim do nada, nossa, mas você fez isso, isso existe? Essa foi a pergunta dele. O laboratório dele mexe com arsênio, foi o meu gancho, sabe? Então, fiquem atentos a essas coisas. E agora, falando da ETSPH, cheguei lá. E essa é a entrada de trás da ETSPH, é a entrada que eu mais gosto, que eu mais usava. E presta atenção, é Powerful Ideas for a Healthier World. É isso que eles fazem lá, tá? Apesar de... O nosso programa é uma pesquisa mais básica, uma pesquisa mais... Assim, em termos de biologia. O Mauro já era... A Cássio já era uma pesquisa mais de epidemiologia. E é um prédio muito diverso. É o que eu mais gostava de lá. Você vê de tudo, sabe? Tem muitas palestras legais, muitas atividades legais. E eu fui em palestras que falavam desde da influência do gene na psiquiatria até que falavam sobre a guerra na Síria. Sabe? Isso é incrível. Além de você poder conviver com gente de todo tipo lá. Aqui está meio escuro, mas é o nosso corredor, o Rodrigo vai lembrar. E aqui o laboratório. Esse foi um dia muito emocionante para mim, quando eles colocaram um nomezinho na porta, eles colocam o nomezinho de todo mundo. Falando um pouco do laboratório. Esse é o John, ele é o PI do laboratório. Ele é muito novo, tá? Ele é chinês. Eu apelidei o meu laboratório de Mini Ásia, porque a maioria é chinês, tem coreano, enfim. Ele é chinês e ele foi para os Estados Unidos fazer o postdoc dele em Stanford. Ele fez o postdoc dele com um cara que vocês provavelmente não conhecem o nome, mas que desenvolveu a técnica do plasmídio recombinante, que é praticamente a base de toda a biologia molecular, o desenvolvimento de toda a biologia molecular que a gente tem hoje. E ele é muito acessível, a sala dele é bem em frente ao laboratório, tá? Então, a qualquer momento que você precisa falar com ele, ele vai estar lá. Esse artigo, ele é um pesquisador do laboratório que está lá há um tempo, e ele foi o meu orientador mais próximo, ele foi o meu mentor mais próximo, me ensinou as técnicas, era quem eu recorria primeiro em caso de dúvidas. Aqui são alguns outros membros do laboratório, só citar nomes, esse é o Ron, eu fiquei bastante amiga dele, Chofan, Joe e Maureen. O único americano que tinha e que entrou no final do ano era o Joe. Os outros eram chineses e o Ron é das Filipinas. É um laboratório que tem alguns summer students, que são os estudantes da Medical School, que fazem college na Harvard, que vão fazer uns 2 meses de pesquisa no laboratório. A gente teve isso ano passado. Então tem uma certa... Assim, você vai ver várias pessoas passando durante o ano. Essas são as pessoas que ficam lá mais fixamente. As linhas de pesquisa principais do laboratório são estresse oxidativo e arsênio. Ele faz screening toxicológico usando essa técnica que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, chama CRISPR-Cas9. O foco sempre foi asma. E no meu projeto, o que eu achava um dos mais interessantes não era o meu, era o CCK. CCK, para quem não se lembra, é um hormônio assim, relacionado ao trato gastrointestinal. E eles acharam uma função super legal para isso na asma, que pode ser usada até como terapia. Eles têm um clinical trial, com uma droga que classicamente não é usada para asma, mas que eles estão testando para ser usada em asma. Eles pesquisam em cima de metabolismo, e esse foi o projeto que eu mais me envolvi, que é a entrega de biológicos, proteínas, RNA, usando vesículas extracelulares. Vou falar rapidinho aqui o que são vesículas extracelulares. As células, elas produzem muitas vesículas, elas não simplesmente secretam proteínas ou coisas, elas empacotam essas substâncias. Por muito tempo eles pensavam que isso era lixo. A célula não quer, ela está jogando para fora. Mas há uns 10 anos eles perceberam que não. Que essas microvesículas, elas transportam proteínas, lipídios, RNAs, uma série de moléculas que servem para a comunicação intercelular. Só que não se conhece bem ainda como essas microvesículas são formadas, como elas empacotam o conteúdo delas e como elas são liberadas. Por que é importante descobrir isso? Porque elas são
são vesículas endógenas, produzidas por nós mesmos. Então, o potencial para elas serem usadas para entrega de drogas é muito alto, é muito bom. Só que se você não souber como elas são formadas, como elas empacotam proteínas e RNAs, como elas são liberadas, você não pode manipular isso para ser usado como fármaco. Só que no laboratório eles descobriram um tipo especial de microvesícula em que eles têm algumas pistas de como elas são formadas, sabe? E de como elas empacotam o conteúdo. Falando rapidamente, há uns 4 anos, um dos pesquisadores, que não está lá mais, inclusive, ele descobriu que existe um tipo de microvesícula, que a gente chamou de ARMS, que é formada basicamente pelo controle de uma proteína. Existe essa proteína, que é ARBC1, vou chamar de A1 aqui, e A1 é a chefe da produção das ARMS. Então, se você influencia a expressão de A1 na célula, no organismo, você vai ter um número diferente de vesículas. Eu não sei se algum dos meus roommates, eu morei com o Mal, com o Fuller e com a Fê, eu não sei se algum deles entendeu o que eu fiz durante o ano. Mas a gente chegou a um apelido, e essas são as minhas invesículas. Porque em nenhum momento do processo você vê isso. É um laboratório de biologia molecular e genética. Então, assim, você não vê. Eu nunca vi essas vesículas. Tem um momento só, mas às vezes eu fazia as coisas, por exemplo, centrifugava elas, tinha que jogar o líquido fora, eu tinha que contar que elas estavam empregadas ali no fundo e continuar. Os 2 primeiros meses foram muito parados, assim. Eu me identifiquei bastante com o Mauro, que o Augusto falaram. Foram meses bastante de adaptação e leitura. Eu acompanhei muitos experimentos durante esses meses, li bastantes papers, pensei bastante. Desde o começo, desde o momento em que o Tiago me avisou que eu iria para o laboratório dele, ele foi bem claro que ele queria que eu tivesse meu projeto separado. Então, ele mandou alguns papers e ele falou, olha, eu não quero que você seja um braço para um projeto maior, eu quero que você tenha o seu próprio projeto. E eu tentei alguns projetos. O primeiro deles foi conservação filogenética das vesículas, porque até era para ser uma colaboração com o laboratório do Bernardo Lemos, usando as mosquinhas, etc., mas não deu certo. Depois foi estudar como essas vesículas são de fato liberadas, quais outras proteínas, além da A1, influenciariam isso. Eu acho que eu fiquei uns 4 ou 5 meses nesse projeto, e eu nunca tive resultados tão bizarros em toda a minha vida. Então a gente largou ele também. E esse foi o meu último projeto, foi o projeto mais gratificante de todos, que era usar essas vesículas para entregar proteínas e material genético para outras células, e posteriormente em vivo, né? Vou explicar em pouco tempo que eu fiz. A gente sabia que essa proteína, que é a 1, comandava a formação das vesículas. Então, qual foi a estratégia que a gente usou? Ligar essa proteína a proteínas de interesse. Por exemplo, vamos supor que eu quisesse entregar a proteína quitina para outra célula. Eu ligaria essas 2 proteínas, e aí essa proteína ligada seria empacotada dentro da vesícula, simplesmente por estar ligada à proteína 1. Isso funcionava, eles já sabiam disso. Qual o grande problema? Existem proteínas muito grandes. E a principal proteína de interesse no laboratório na época é uma proteína chamada Cas9. Cas9 é uma nuclease. O que a Cas9 faz? Ela chega no gene, ela tem um RNA que cria, por exemplo, você fala, eu quero cortar dessa célula, quero editar, quero modificar o gene que determina a cor do cabelo. Então vai ter um RNA que vai guiar essa proteína até o gene que determina a cor do cabelo, e lá ela vai poder cortar esse gene. Isso pode fazer várias coisas, pode tirar esse gene das células, pode substituir ele por outro gene, várias modificações. Foi uma proteína que foi... E aí, é um sistema que chama CRISPR-Cas9, ele foi descrito há mais ou menos 2 anos, é um boom na ciência. Assim. Para quem estuda ciência molecular, foi uma revolução da ciência. Porque além de ser muito efetivo, é muito barato. Por exemplo, só para citar um exemplo para vocês, há umas 2 semanas saiu um paper na Nature mostrando essa técnica sendo usada para tirar o DNA do HIV de uma célula humana. Só qual o problema? A Cas9 é uma proteína gigante. Quando você ligava ela a 1 na célula, ficava muito grande, a célula não produzia proteína, não produzia vesícula. O que eu fiz? Eu desenhei uma proteína menor, que tivesse as mesmas funções da A1, mas que fosse menor.
E eu chamei ela de A1 mínima, Minimal Yard C1, que seria essa aqui. Aí depois eu liguei ela a Cas9, e aí eu produzi vesículas contendo a Cas9 e eu consegui entregar essas vesículas para outras células. E aí, por exemplo, a gente testava um gene que chama GFP, que deixa a célula verde. E aí, quando as células recebiam essas vesículas contendo a Cas9, a intensidade da fluorescência verde era menor, porque ela estava cortando o gene lá na célula. Mas existem outras proteínas de interesse também, que eu acabei não participando, que é a B53, que é supressora de tumor, para quem não sabe. Existe um projeto que estava começando quando eu saí de usar isso para tratar um tipo específico de câncer de mama, e também entrega de RNA mensageiro, que seria muito mais efetivo que a entrega de proteínas em si. Do que eu fiz mais foi isso. O que eu acho, como era a minha rotina? O horário é semi-flexível, assim. Teoricamente você pode chegar no horário que você quiser, mas a maioria das pessoas chegavam entre 9 e 10 horas, saíam entre 5 e 6 horas. Não era o horário que eu estava cumprir, assim. Era muito engraçado, porque lá na Kendall, que era onde a gente morava, a Fê e o Fuller saíam muito cedo, e eu e o Mal, assim, 9h30, estavam os dois mortos, assim, bom dia, sabe? Quem saía mais tarde. Só que ao mesmo tempo, assim, por mais que eu tentasse cumprir esse horário de 10 a 6, se eu precisasse chegar mais tarde, era tranquilo. Sabe, eu sairia mais tarde, mas era tranquilo. Se eu precisasse chegar mais cedo para sair mais cedo, tranquilo também. Eu precisei em alguns momentos ir nos finais de semana, mas é coisa rara, de ficar mais tarde, mas também é coisa rara. O Tianlu, ele costuma ser bem justo, então no ano, no total, eu devo ter pegado umas 3 semanas de férias, assim, espalhadas. É um laboratório que exige muito compromisso, até pelo fato do Tianlu me entregou, e esse ano acho que foi, quem está lá é o Thiago Rumel, eu acho que foi no mesmo esquema, um projeto só meu. Então aquele projeto é seu, você tem responsabilidade máxima. Ele não vai andar se você não fizer nada, não tem mais ninguém trabalhando com ele. E o laboratório tem reuniões semanais, uma reunião no começo da semana que é com todos do laboratório, e aí o que acontece? Toda semana uma pessoa apresenta o que tem feito, qual foi o progresso dela no último mês. Então eu apresentei algumas vezes, é bem legal porque além de você acompanhar o que os outros pesquisadores estão fazendo no laboratório, você também consegue formular na sua cabeça o que você está fazendo, que é um momento de resumir o que você fez. E é legal porque você está dando uma apresentaçãozinha para o público, que é um treinamento para a apresentação final que você tem que dar no final do ano. E tem uma reunião semanal, toda sexta-feira, com o Tianlu, individual. Você deve ir para o laboratório do Tianlu? É um laboratório que existe bastante comprometimento, você tem que ter bastante responsabilidade, pelo que eu falei, o projeto é seu. Bastante proatividade. É o que ontem, eu acredito que foi o Pino que falou isso. Isso é muito verdade lá. Você quer fazer algo, você vai ter todos os meios para fazer. Você não quer, você vai se tornar alguém invisível. Ninguém vai passar a mão na sua cabeça. Você tem que saber lidar com picos de estresse e frustrações. Porque como eu falei com vocês, eu tive um projeto só meu, mas eu tive, até chegar no projeto em que eu colhi frutos melhores, em que foi mais gratificante, eu tive 2 outros projetos. Eu trabalhei tanto quanto no último, que eu pensei tanto quanto no último, que foram extremamente frustrantes. Sabe, o resultado não foi nada de acordo com o que a gente esperava. E é um laboratório assim, vão ter momentos em que você vai ter poucos experimentos, bastante leitura, mas vão ter momentos assim, na fúria. E gostar de ciência molecular e genética, porque é um laboratório que mexe com tudo. Mostrando um pouco só do pessoal. Sempre que entrava algum laboratório, que saía, ou tinha alguma ocasião especial, a gente sempre saía para comer ou para fazer alguma coisa. Eu conheci bastante da cultura asiática até, me arrependo de não ter aprendido mandarim. Mas isso aqui era um graduando, estudante de pós-graduação lá, um pós-doc, o nome dele é Peter. Ele ficou até maio, aí ele se formou, foi legal acompanhar todo esse processo de como eles se formam lá na Harvard, tem todas umas cerimônias, foi bem legal ver isso. No laboratório, basicamente é isso. Eu também fiz essa monitoria que o Caio comentou, de português para estudantes de medicina da HMS. É muito legal, porque eles são muito interessados. Vários deles, tinha uma menina mesmo que já tinha vindo para a nossa faculdade, ela falava, nossa, quando eu me formar eu quero ir para a Amazônia, trabalhar naqueles barcos da Amazônia, sabe? Eles têm muito disso. Eu também fiz bastante Zoom, que eu recomendo para todo mundo. É muito legal. Eu fiz 2 cursos na Extension School. Eu fiz Imuno de novo, que é um assunto que eu gosto bastante, e o foco deles é bem diferente.
e eu fiz engenharia de tecido. Assim. Agora falando um pouco da parte de moradia. Eu morei na Kendall, que é um apartamento que está no programa há 7 anos. Hoje eu morei com o Mal, com o Henrique Fuller e com a Fê, que vão falar amanhã. E aí eu vou falar um pouco de cursos, para quem estiver pensando nisso. Os meus principais cursos eram esses: aluguel, custo com comida, transporte e lavar roupa. Comida lá era uma escolha. O que a maioria da gente fazia era, por exemplo, preparar marmita todo dia. E é muito legal isso, porque no nosso andar a gente tinha um lunchroom, por exemplo. E você via os PIs, sabe, que publicam Nature, que são alguns podres de rico, com a marmitinha lá também na mesa, sabe, comendo com você, comentando o que eles fizeram no fim de semana, sabe, perguntando como você tá. Isso é muito legal, eles são muito acessíveis, é muito gostoso conversar com eles. Transporte, aqui não é tão longe da TFPH, então eu andava bastante a pé, eu tinha uma bicicleta, eu preferia andar a pé, mas eles tinham que ir de bicicleta. E tem um ônibus que passa lá perto, e o T é tipo o metrô de Boston. É o sistema metroviário mais antigo dos Estados Unidos em funcionamento. Então tem alguns probleminhas, mas... É bem antigo, gente. Mas funcionava. Aqui é só tipo a estação que tinha perto. Aqui é uma das estações principais de Boston, chama Bar Street. E aí mostrando um pouco da gente aqui, dia a dia brigando com o Maurício, Pedrinho e Paulo, George Foreman. Fazia frio, então era melhor deixar a cerveja gelando lá fora do que dentro da geladeira. Aqui foi o Natal que a gente fez. E aqui é só para ilustrar que os Estados Unidos é um país muito prático. Eles tentam facilitar tudo. Então, por exemplo, o que a gente fazia? A gente pedia quilos de papel higiênico, papel toalha pela Amazon para eles entregarem no apartamento. E era isso, assim. Foi um ano bastante legal. Eu morava sozinha, assim, eu morava fora de casa, então eu já tinha um pouco de experiência, mas foi muito bacana, de verdade. Eu me surpreendi bastante, porque eu não conhecia muito Mal, não conhecia muito Henrique, foi uma chance muito boa de conhecê-los. De Boston um pouco, a arquitetura de Boston é bastante peculiar. Boston é uma cidade muito importante na história dos Estados Unidos, e essa era a parte de Boston que eu mais gostava, que é o centro mais velho. Eu só coloquei essa foto porque esse cara, ele é de verdade, e ele fica lá o tempo todo. E aí um dia eu parei para conversar com ele, ele falou: você é do Brasil? Então, já me entrevistaram aqui, a Rede Globo já veio me entrevistar para falar sobre Boston. Então tem muito brasileiro lá também. O Outono foi uma